Pessoal, esse modelo aqui faz parte da nova geração de uma das linhas mais consolidadas e mais famosas entre os notebooks gamers aqui no Brasil, que é justamente a linha IdeaPad Gaming 3 ou IdeaPad Gaming 3i. Essa linha ficou muito famosa porque existem IdeaPads Gaming 3i abaixo de R$4.000. Normalmente os notebooks gamers mais baratos para comprar aqui no Brasil são justamente os IdeaPads Gaming 3i, né? Mas esse modelo que eu tô aqui agora faz parte aí da 7ª geração dessa linha, e esse modelo também não é dos mais baratos, tá? Ele foca aqui em entregar talvez uma das melhores performances, né? Entre os notebooks como RTX 3050, inclusive batendo alguns recordes nesse segmento. Mas nem tudo são flores, porque esse notebook aqui também tem um grande ponto negativo, que é o fato de que talvez você não vá conseguir jogar com ele nessa performance toda por muito tempo. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, e esse modelo está equipado com Ryzen 7 6800H, já de nova geração, uma RTX 3050 e 16 GB de RAM, inclusive já DDR5. E como sempre, né, pessoal, antes de começar a falar aqui sobre o notebook, apenas um recadinho para vocês, que é o seguinte: se você está procurando algum notebook para comprar, tipo o IdeaPad Gaming 3 ou algum outro, né, ou até você já tem um notebook, quer comprar aí um periférico, um monitor, sei lá, uma cadeira, eu recomendo que você participe dos nossos grupos de promoções no Telegram ou no Discord, porque a gente posta por lá sempre que a gente garimpa alguma promoção na internet, promoção de notebook, promoção de algum periférico. Então vem participar aqui da comunidade, estamos crescendo cada vez mais. Muita gente acaba economizando bastante comprando aí os notebooks em promoções, ao invés de simplesmente entrar no site da Lenovo, por exemplo, para comprar esse cara, porque via site oficial acaba saindo bem caro se ele não tiver em promoção. Então os links estão aqui na descrição, vem participar dos nossos grupos, tá? E claro, antes de começar o review, não se esquece de deixar seu gostei, isso apoia demais nosso trabalho por aqui, se inscreve para poder acompanhar os próximos vídeos e bora lá, vamos conhecer então o IdeaPad Gaming 3 Gen 7. E ó, pra quem já tá acostumado com essa linha de notebooks da Lenovo, né, tá vendo que o design dessa nova versão tá um pouco diferente, né? Agora, essa 7ª geração de Gaming 3 já conta aí com a famigerada bundinha, né? Ou podemos chamar também que é um notebook sedã agora, assim como o seu irmão mais forte, né, o Legion 5i. Isso porque agora ele tem a parte traseira com mais conexões também para melhorar, né, ter mais espaço pro sistema de arrefecimento. A maioria dos notebooks gamers tem essa bundinha e agora o Gaming 3 também tem. O notebook em si é todo de plástico, tá? Mas aqui na tampa nós temos um acabamento mais opaco e mais fosco também, que tem inclusive uma boa sensação ao toque. Esse mesmo acabamento eu via lá no Legion 5i de 2021. Já na parte traseira, na bundinha desse notebook, ele tem um recuo, né? E o material utilizado aqui também é um pouco diferente. É um acabamento de plástico quadriculado também, parece de boa qualidade. Inclusive o formato dessa parte traseira tá bem parecida com a do Legion 5i, né? Deu pra ver que eles estão aproximando aí o design dessas linhas. Gostei bastante aqui da dobradiça, que separa bem o que é a tela e o que é a estrutura, dando a impressão desse notebook ser mais fino, né? Apesar de que ele não é muito fino não, segue o padrão de grossura de outros notebooks gamers de entrada, né? Uns 2,5 cm a 3 cm de grossura mais ou menos. Ele também não é muito leve, pesa seus 2,4 kg, o que não é muito peso não, de 10 de 15 é mais pesado, mas também tá meio que padrão entre os notebooks gamers. Uma coisa que me chamou muita atenção nas laterais e na parte traseira desse Note foram os detalhes em azul bebê que tem ali nos dissipadores de calor, né? Eles são pintados em azul bebê, que sinceramente trouxeram uma identidade bem legal para essa linha. É um detalhe que não é tão chamativo, mas que traz aquele ar gamer pro modelo, né? Diferente, por exemplo, dos Nitro, que eles são escancaradamente gamers, né? E chamam muita atenção. Nesse cara você vai notar que ele é gamer por conta dos detalhes apenas. Voltando a falar sobre a construção, o palm rest desse notebook também é de plástico e aqui o acabamento não é igual da tampa, é um acabamento liso e um pouco mais simples também. E o palm rest veio cheio de adesivo da Lenovo, para variar, a Lenovo coloca o máximo de adesivo que eles conseguem, tá? E sendo bem sincero, aqui nessa parte interna eu não tenho nem elogios e nem críticas, o acabamento é mais simples, mas ainda é bom. E já que a gente tá falando sobre o acabamento, bora falar um pouquinho sobre o teclado e o touchpad desse modelo também. O teclado é aquele padrão da Lenovo, né? Eles usam esse mesmo teclado para os Legion, por exemplo, para os Gaming 3i antigos e tudo mais. É um teclado bom, teclado ABNT, padrão brasileiro, né? Com retroiluminação, mas apenas na cor branca, não é RGB. Um ponto legal é que essa iluminação não é tão fraca, é uma iluminação legal, não serve só para você usar no escuro não, o notebook até que fica bem bonito com ela ligada. Ainda mais que o notebook é meio cinza, né? Acaba que combina bem, vocês estão vendo aí, ó, que dá para ver a LED ligada mesmo com essas luzes de estúdio. Eu gosto da sensação de digitação nesse teclado aqui, mas eu sinto que as keycaps elas são meio soltinhas, né? Elas não me parecem muito firmes ali não.
Então é mais um item que fica na média, né? Não é de se elogiar, também nem de se criticar muito, mas eu particularmente prefiro o teclado padrão, né, de teclado da Dell. É um pouco mais firme e um pouquinho mais durinho, que pessoalmente eu acabo preferindo. A mesma coisa aqui para o touchpad, tá? É um bom touchpad, tem um deslize e os cliques ok. Não é daqueles touchpads que você precisa fazer muita força para pressionar, mas também não é nada premium, né? Então, novamente, é um touchpad apenas ok dentro do padrão. Já o acabamento dele é o liso, padrão que a gente vê em basicamente todos os notebooks da Lenovo. Agora um ponto que qualquer IdeaPad Gaming 3 ou Gaming 3i fica atrás com relação aos seus concorrentes, isso acontecia na geração anterior, aconteceu também nessa, é com relação às suas conexões, possibilidades, né, de conexões que esses notebooks possuem, porque normalmente esses notebooks possuem sempre uma USB a menos do que os seus concorrentes. Aqui, por exemplo, nós temos do lado direito, né, apenas uma USB, a 3.2, e no lado esquerdo nós temos mais uma porta USB 3.2, além da conexão P2 para headsets. Na parte de trás, já que agora temos a bundinha, né, ele tem a entrada de energia para carregar o Note, uma USB-C 3.2 agora com DisplayPort, o que significa que essa USB-C agora passa vídeo, que é uma revolução com relação à versão anterior que não passava, né? Além disso, tem um RJ45 para conexão via cabo e HDMI 2.0 também. E a minha crítica aqui fica com relação à porta USB. Nesse modelo vocês viram que só tem duas portas USBs comuns. Normalmente notebooks têm de 3 a 4 portas USBs comuns mais a USB-C. Aqui temos duas comuns e a USB-C. Agora o ponto positivo é que houve uma evolução na USB-C, que antes não passava vídeo nos modelos antigos e agora já é compatível com DisplayPort. Então dá para utilizar um monitor nessa USB-C, um dock, né? Dispositivos que necessitam de DisplayPort para passar vídeo. E assim, é um positivo entre aspas, porque é um ponto positivo com relação às versões anteriores do Gaming 3. Mas vale lembrar que os concorrentes desse cara já possuem DisplayPort faz um tempinho. Ah, e uma coisa legal dos notebooks da Lenovo, que para mim é quase como se fosse uma conexão, né? É que eles possuem a tampa de privacidade na webcam, para você tampar ela e liberar só quando realmente estiver utilizando. Até então, pessoal, a gente está notando aqui que esse notebook ele consegue te entregar ali o padrão, mas a gente não tem muitos elogios e também nem muitas críticas, né? Tá mais ou menos morno ali, ele consegue te entregar o que promete, mas sem surpreender muito. E isso continua, né? Essa mesma opinião continua quando a gente começa a falar sobre a tela desse IdeaPad Gaming 3. Porque ele mantém basicamente o mesmo padrão de todos os outros notebooks com RTX 3050 no mercado brasileiro, tá? É uma tela básica de 120 Hz, 250 nits, mais ou menos 45% NTSC de cores e Full HD apenas. Novamente, não é um ponto negativo para esse notebook, porque a maioria de seus concorrentes também possui uma tela semelhante, ou seja, é uma boa tela IPS, mas não chega a ser um modelo referência aí para quem quer utilizar para editar vídeos, fotografia, não é uma tela 100% sRGB, por exemplo, é uma tela mais básica mesmo. Mas é aquilo, né, pessoal? Para jogar ou para, sei lá, trampar com coisas que não envolvam ali fidelidade de cor, a tela dele vai dar conta numa boa. E antes da gente partir para a parte mais técnica desse Note, vamos falar de alguns recursos mais secundários dele, como por exemplo a bateria. E eu vou te falar que eu achava que esse notebook aqui iria durar menos tempo fora da tomada do que ele durou com a gente, tá? Porque a bateria dele é pequena, é só de 45 watts/hora e é de apenas 3 células. Mas no nosso teste ele durou ali 4 horas e 45 minutos rodando um vídeo no YouTube com metade do brilho da tela, som em 20% e o modo de economia do Windows. Essa duração até que é boa, tá? Visto o tamanho da bateria dele que é pequena, né? E isso deve se dar ao fato, provavelmente, por conta de que os Ryzen são mais econômicos do que os Intel. Então, os Ryzen costumam durar mais tempo fora da tomada do que um i5, por exemplo, ou i7. E lembrando que essa estimativa que a gente mostra, né, esse comparativo, é apenas um benchmark que a gente faz. A gente deixa um vídeo rodando no YouTube ali até a bateria acabar, só que isso não representa exatamente o uso normal do seu dia a dia, porque você não vai deixar um vídeo rodando 4 horas seguidas. Você vai abrir ali um Word, vai abrir um WhatsApp, você vai fazer outras tarefas e algumas dessas tarefas podem gastar mais do que simplesmente um vídeo rodando de plano de fundo, tá? Então, a gente usa essa tabela para comparar os notebooks em si. Na prática, você vai ter uma duração menor, provavelmente. Já sobre a webcam dele, vocês estão me vendo aí através dela agora, é uma webcam mais simples, tá? Webcam Full HD apenas, vocês estão vendo que nitidez e tudo mais, ela não é de alta qualidade, mas vai dar conta para participar de aulas online, reuniões, esse tipo de coisa, sem elogios aqui nessa parte. Diria até que a webcam está um pouco abaixo da média, talvez, e esse é o microfone integrado dessa webcam,
também um microfone bem mais ou menos, né? Vai dar conta para tarefas básicas, mas se você puder usar um fone com headset vai ser melhor. Um fone com microfone, aliás. E por último, o som desse notebook aqui, eu achei que foi até bom, tá? É um som que eu diria até acima da média, é um som bem alto, ele não é um som Harman Kardon que a gente vê nos Asus VivoBook, por exemplo, né? Ou dentro da Lenovo, dentro do próprio Yoga Slim 9i, que também utilizava um sistema de som bem rebuscado. É um som mais simples, mas eu gostei. É um som alto, até que bem encorpado, tá? Eu esperava menos do som dele, diria que um som até que bom. Agora, falando um pouquinho de hardware e peças desse notebook, eu comprei esse cara já com 16 GB de memória RAM DDR5, tá? E com 512 GB de SSD. Agora, se você quiser fazer algum upgrade nesse modelo, desmontando o notebook, você vai ver que a estrutura dele é um pouco diferente do que a gente está acostumado, pelo menos, né? As memórias aqui são protegidas com uma blindagem e o próprio SSD fica numa posição meio diferente ali do lado da bateria. Originalmente, ele veio com duas memórias de 8 GB da Samsung, DDR5 e de 4800 MHz, e teoricamente esse CPU suportaria até 64 GB no total, dois pentes de 32, desde que seja DDR5. Já de SSD, ele veio com o original da Micron, de 512 GB e geração 3 ainda, tá? Ele pegou velocidades mais básicas de 2.200 MB por segundo de leitura e 1.100 de gravação, mais ou menos. Ele até tem um slot extra, mas aqui tem um problema. O problema é que o tamanho desse slot aí é pequena para aqueles SSDs pequenininhos, padrão 2230, né? Que é muito raro de você encontrar para comprar. Normalmente os SSDs comuns são no padrão 2280, que são dos grandes. Esse é o padrão da indústria, né? Só que dos grandes não vai caber nesse slot adicional. Você precisa comprar dos pequenininhos, que é muito difícil de você encontrar no mercado, né? Principalmente brasileiro. Você até consegue usar um SSD normal nesse slot, mas para isso você vai deixar o SSD meio que sem parafusar e meio que apoiado no resto dos componentes. Eu não recomendo ali, não acho que fica legal. Ou seja, se você quiser trocar o SSD ou colocar um SSD nesse notebook, ou você troca o SSD original, você tira o SSD que veio originalmente nele, né, e coloca um outro, ou você vai ter que encontrar um SSD do padrão 2230, que é bem difícil de encontrar. Mas enfim, nós testamos ali um SSD Gen 4 em ambos os slots, tanto no slot original como no slot secundário também, e ambos aguentam SSDs Gen 4, tá? Em ambos os testes nós pegamos velocidades ali perto dos 7.000 MB por segundo tranquilamente. Mas enfim, pessoal, bora agora para a parte legal e talvez a parte que vocês mais queiram ver sobre esse notebook aqui, que é com relação à performance dele, como é que ele tá comparado principalmente com seus concorrentes que também possuem uma RTX 3050. E antes de mostrarmos os testes, é importante a gente falar que, bom, esse notebook aqui não tem Mux Switch, os testes foram feitos utilizando a tela interna desse próprio Note, não utilizamos monitores externos para não influenciar nos resultados, e fizemos todos os testes com o notebook no modo de alta performance, que é onde a gente vai conseguir o máximo de desempenho dele, fechou? E vamos lá, vamos começar pelo teste no Cinebench, que é o teste do processador, né, para ver se esse Ryzen 7 está realmente forte. E como vocês podem ver, esse 6800H do Gaming 3 está bem forte mesmo, parecido com o que foi utilizado ali no ROG Strix G15, né, inclusive está um pouco à frente dos i5 12500H que a gente sempre elogia aqui no canal, pelo menos nesse teste multicore. Mas claro que ainda estão abaixo ali dos i7 12700H, porque esses caras estão extremamente fortes, né? Mas normalmente esse i7 só está presente em notebooks com RTX 3060. A mesma coisa aconteceu em single core, a performance dele foi bem boa, digna do Ryzen 7 6800H mesmo, não é um modelo capado nesse notebook aqui, né? E um teste que eu gostaria de trazer mais aqui para os reviews é o teste do Cinebench, só que na bateria, ao invés de estar com o notebook plugado na tomada. Porque quando você tira o notebook da tomada, normalmente ele perde bastante performance. Então vamos ver como é que esse Ryzen se saiu na bateria sem estar conectado na energia. E o ponto é que fora da tomada, os Ryzens costumam brilhar mais do que o Intel, tá? Eles são mais eficientes energeticamente, então vocês estão vendo, né, que esse IdeaPad Game 3 ficou bem na frente, com exceção do LS300, que tem um i7 ali, mas o LS300 tá meio fora da curva, ele pegou uma performance meio absurda na bateria. Em resumo, esse notebook aqui pode ser um modelo interessante para você utilizar ele fora da tomada. Primeiro, pela duração de bateria não ser tão baixa, e segundo, que mesmo fora da bateria, a performance dele é bem aceitável, mais aceitável do que os seus concorrentes. Só lembrando que esses testes de processador, eles normalmente não refletem em resultados em jogos, né? Normalmente um processador mais forte ajuda em jogo, mas ajuda principalmente para software de produtividade, né? Edição de vídeo, software de arquitetura, esse tipo de coisa.
Mas e em jogos? Se você compra esse cara só para jogar, como é que ele tá se saindo? Como é que essa RTX 3050 dele tá se saindo, né? E ó, esse Game 3 está equipado com uma RTX 3050 com 4 GB de VRAM, mas vale a pena lembrar que essa 3050 aqui só vai até 85 watts nesse modelo, sendo que seus concorrentes, como o Dell G15 ou Nave Lunar, chegam a 95 watts de consumo com Dynamic Boost. Só que mesmo com 10 watts a menos, na prática esse notebook aqui surpreendeu. Ele basicamente liderou todas as tabelas nos jogos que a gente testa, como por exemplo Forza, o Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, né? Claro que isso levando em consideração os seus concorrentes também com a RTX 3050, comparando com 3060, claro que a 3060 é muito melhor. O único benchmark que esse Game 3 fica para trás é no Rainbow Six Siege, porque como o Game 3 não tem Mux Switch, o gargalo da placa de vídeo integrada acaba atrapalhando um pouco a performance dele aqui. Se você utilizar algum monitor externo no Game 3, ele vai conseguir aliviar um pouco esse gargalo, mas mesmo assim também não chega na performance bruta, né, do single core ali do i5 12500H, já que no Rainbow Six a 3050 não é tão exigida assim. Então, só para concluir, sim, esse notebook aqui tá muito forte e é o notebook mais forte com uma RTX 3050 que já passou pelo canal. Talvez seja pelo fato de ele estar com um Ryzen 7, né, ao invés de um Ryzen 5 ou um i7. Então, é uma combinação muito favorecida para ele porque ele tem uma peça mais forte do que os seus concorrentes. Mas aí entra o grande elefante na sala. O problema é que a gente reparou que esse notebook aqui, enquanto você joga, ele descarrega mesmo plugado na tomada, né? A fonte de energia que esse notebook tem não é o suficiente para conseguir alimentar o notebook enquanto você está jogando, porque jogando você consome muito, né? Os recursos do Note. E aí, como a fonte não consegue entregar energia suficiente, ele puxa energia da bateria. Ou seja, você gasta a bateria mesmo com o notebook plugado na tomada, o que é um problema um pouco complicado. Não seria tão complicado se ele não gastasse muita bateria, mas o ponto é que ele descarrega muito enquanto você joga. Só para você ter uma noção, a fonte tem 135 watts e em muitos casos, se você for ver, né, só do consumo do processador mais o consumo da placa de vídeo já bate ali seus 110, 115 watts de consumo. E isso falando só dessas duas peças, né? Tem todas as outras peças dentro do notebook precisando de energia. E aí, jogando o Cyberpunk 2077, que é um jogo bem pesado, o VAP notou que o notebook descarregou 7% de bateria em 10 minutos de jogo. Ou seja, fazendo o cálculo, se a gente jogasse 1 hora direto, iria descarregar cerca de 42% de bateria. Em 2 horas iria descarregar 84% e em 2 horas e 20 minutos mais ou menos, 98% de carga já teria ido embora. Então nesse notebook aqui você não vai conseguir jogar 3 horas consecutivas, né? Você não vai conseguir passar muito mais do que isso, justamente por conta desse problema da fonte não conseguir entregar energia suficiente para tudo que ele tenta consumir. E aí você tem duas opções aqui. Uma das opções é você habilitar um recurso na BIOS desse Note aqui, que força ele não consumir mais do que a fonte consegue entregar. Então a Lenovo meio que já sabia desse problema e deixou uma opção ali na BIOS para você ativar, onde o Game 3 não vai tentar puxar a energia da bateria. Só que isso faz você perder performance, porque isso vai fazer com que os componentes consumam menos energia para ele não ter que puxar ali da bateria. E como você pode ver, sem esse recurso ativado, dava para manter aqui o God of War rodando acima dos seus 60 frames por segundo, mas com o recurso habilitado, a performance cai para 45 FPS de média, 15 FPS a menos, o que é muita performance perdida, né? Justamente porque os componentes estão consumindo menos. Se você não quiser perder performance, uma outra solução é você comprar a fonte do notebook Legion 5i, também da Lenovo, para colocar nesse Game 3, porque a fonte do Legion 5i é a mesma entrada aqui do Game 3, a entrada é igualzinha. Nós fizemos um teste porque eu tenho o Legion 5i e realmente com a fonte do Legion 5i, aí sim esse notebook não descarrega enquanto você joga. Pelo contrário, ele até carrega se tiver com a bateria mais baixa. Mas aí vai de você, porque se você tiver que comprar um notebook e ainda uma fonte por fora, né, a fonte custa uns 300, 400 reais, você vai ter que botar isso na conta para ver se realmente vai valer a pena. Mas enfim, vamos supor que você chega e me fala que, pô, eu só jogo 1 hora por dia, então esse problema dele descarregar não vai me afetar, porque eu não iria jogar tudo isso de horas consecutivas, né, no notebook, ou talvez você não vai jogar jogos tão pesados que consumam tanta energia assim, e aí provavelmente você não iria sofrer com isso, né? Nesse caso, a boa notícia é que esse notebook consegue rodar basicamente todos os jogos que nós temos atualmente, no médio e algumas vezes até no alto. Além do God of War que nós já mostramos, que a gente rodou na qualidade original, deu para rodar Spider-Man Remastered aqui no alto, com DLSS qualidade, porque é uma das vantagens, né, da RTX 3050, a mais ou menos 60 frames por segundo. Isso, claro, que em Full HD, que é a resolução nativa dele. Hogwarts Legacy também deu para rodar no médio a uns 55 a 60 frames por segundo,
e isso sem habilitar DLSS. Daria também para habilitar o DLSS para dar uma folga aqui. Cyberpunk 2077 foi no médio com DLSS para manter a média dos 55 também, 55 a 60 frames por segundo. E se você for da galera competitiva, dá para jogar Warzone 2, aí a gente joga no mínimo, né? Por se tratar de um jogo competitivo, você vai conseguir rodar a 100 FPS nesse notebook. E testamos também um CSGO no mínimo, manteve ali entre 200 a 250 FPS. Provavelmente só não pegou mais por conta do gargalo da placa de vídeo integrada, já que esse notebook aqui não tem MUX. E o melhor de tudo, hein? Não sei se você reparou ainda, mas a temperatura desse Note está excelente. Na maioria dos casos, o processador fica abaixo dos seus 80 graus e a placa de vídeo nos seus 70 graus, mesmo em jogos mais pesados como no próprio God of War. E talvez por conta de não esquentar tanto, esse Note também é bem silencioso. Ele pegou apenas 51 decibéis, o que é um resultado bem legal. Ele está entre os notebooks mais silenciosos que já passaram aqui no canal. Enfim, pessoal, para finalizar esse review é o seguinte, eu gostei muito dessa nova geração de IdeaPad Gaming 3 ou IdeaPad Gaming 3i. Esse novo design me agradou demais, tá? Eu gosto de notebooks com bundinha, né? Eu gosto de conexões traseiras. E eu gostei muito também do fato de agora a USB-C passar vídeo, que antes não passava. Muito interessante também o fato do Gaming 3 liderar a tabela de benchmarks, porque antes o Gaming 3 não era ali uma referência grande de performance. Agora parece que ele realmente virou um mini Legion, né? Nesse ponto aqui. Mas tem vários pontos que puxam esse notebook aqui para baixo. Um dos pontos é o fato dele descarregar enquanto você joga. Isso é uma falha bem crítica. Além disso, né, esse notebook não tem MUX switch, tem menos portas USB do que os seus concorrentes e principalmente, atualmente, uma grande crítica para esse modelo é o preço que ele se encontra ali no site da Lenovo. Eu paguei cerca de R$6.000 nesse Gaming 3 e na época eu já achei ali um pouco caro, né? Ainda mais agora que tá aparecendo o Dell G15 por R$4.500 direto nos nossos grupos de promoções, pagar R$6.000 em um Note que, beleza, ele é mais forte do que o Dell G15 em muitos casos, mas que carece ainda, né, de muitos recursos que o G15 já tem, 6.000 eu já acho um pouco caro para esse cara. Mas tudo bem, tem gente que vai curtir o design, tem gente que gosta da Lenovo e aí até tudo bem pagar esse dinheiro nele. O problema é que ele não tá custando 6.000 atualmente. Hoje, no dia 15 de março, no site da Lenovo, eles estão cobrando simplesmente R$10.000 nesse modelo. E eu diria que é até meio desrespeitoso esse preço aí. Sinceramente, eu gostei muito desse notebook, mas ele só vale a pena se ele estiver custando mais ou menos na mesma faixa ali dos Dell G15 com 3050 ou do Nave Lunar com 3050, até do Nitro, né, com 3050. Ele tá custando mais do que o dobro desses caras e ele não te entrega o dobro. Pelo contrário, tem muitos recursos que estão faltando nesse cara que possuem em outros notebooks, como mais portas USBs, MUX switch ou o fato de que os outros notebooks não descarregam enquanto você joga. Mas enfim, quem sabe a Lenovo não baixa o preço desse cara mais pra frente, né? É uma pena, porque eu gostei muito dessa nova geração, mas e vocês? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse novo IdeaPad Gaming 3, ou também tem o Gaming 3i, que vem com Intel ao invés de Ryzen. Eu particularmente gostei muito da peça, mas eu não compraria por conta do preço. Enfim, deixem aí os seus comentários, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, tá? Não se esquece, deixe seu gostei, porque isso ajuda demais o nosso trabalho por aqui, e vejo vocês no próximo vídeo então. Até mais, valeu!